Olá pessoas, aqui é Daniel e hoje eu vou ensinar vocês como criar uma seita. Esse vídeo é para você que é um doido varrido e que quer muito que os outros sigam as suas maluquices. Primeiro ponto, pegue como base algo extremamente estimado pelas pessoas, algo que elas consideram seríssimo e sagrado, algo que elas já acreditam fortemente e sem questionar, como por exemplo a Bíblia, se preferir. Outro ponto, pegue esta base e tome-a para si como uma verdade absoluta e inquestionável que está sob o seu comando. Outro ponto, junte um grupo e faça-os acreditarem que a sua seita é a dona da verdade, que bilhões de pessoas têm suas opiniões quanto ao assunto, mas só a sua opinião é a correta e que todos devem seguir você. Outro ponto, faça os seus fiéis idolatrarem você e ou a sua seita. Faça eles verem você e ou a sua seita como um enviado de Deus, uma luz para a humanidade, única luz para a humanidade. Outro ponto, coloque neles um senso de urgência de seguir a você e de trazerem mais pessoas para a seita. Outro ponto, coloque na cabeça deles que eles devem e serão extremamente recompensados por trazerem mais pessoas, ou extremamente penalizados se não trouxerem mais pessoas. Outro ponto, para recrutar pessoas, comece com historinhas mil maravilhas. Conte a sua versão dos fatos de modo a fazer a pessoa se sentir maravilhada, sortuda e a ponto de nem querer pesquisar a fundo se é verídico mesmo. Conte as partes bem absurdas somente bem depois, quando ela já praticamente faz parte da seita, porque assim você vai preparando o terreno e evita da pessoa desistir de entrar para a seita. Isso funciona porque a pessoa, por estar abobalhada com as historinhas bonitinhas, ela assina mentalmente uma espécie de contrato de fidelidade. E aí, quando ela fica sabendo das partes absurdas, o raciocínio, o senso crítico dela já estão desabilitados. E aí ela passa a pensar que aquilo nem é tão ruim, ou que ela simplesmente não entende bem do assunto, sendo melhor ela simplesmente aceitar. Outro ponto, preocupe-se com a imagem da sua seita também com relação aos que não fazem parte dela. Nunca jamais deixe as pessoas saberem os seus inúmeros podres, as inúmeras falcatruas, escândalos, seja falso. Manipule tudo para que pareça uma coisa divina mesmo. Ou seja, faça as pessoas julgarem pela capa. Quando perguntarem, fulano, você conhece aquela seita? Fulano vai dizer, não, mas pelo que eu sei são pessoas bem educadas, não se envolvem em escândalos e não são preconceituosas. Viu como funciona? Outro ponto. Aconteceu na seita, morre na seita. Não deixe ninguém de fora saber as coisas ruins que acontecem dentro da seita. A seita precisa ter uma boa imagem. Então, por isso, aterrorize os seus fiéis para que eles nunca manchem a imagem da seita. Caso contrário, serão punidos com toda a ira de Deus. Não deixe que problemas sejam levados até a polícia. Para isso, silencie vítimas e proteja criminosos. Não importa o sofrimento das vítimas. Diga para a vítima que ela superará o problema por se dedicar mais à seita. Outro ponto. Crie uma infinidade de conteúdos sobre a sua seita. Faça os seus fiéis encararem esses conteúdos como tão sagrados ou até mais do que o objeto base citado no início. Os conteúdos devem supostamente se basear no objeto base e milhões de religiões podem e usam o mesmo objeto base, cada uma com a sua própria interpretação. Com a sua seita não vai ser diferente. Por isso, os seus conteúdos devem ser maquiados para indicar que a sua seita, as suas regras, estão 100% de acordo com o objeto base. Também deve indicar que só você tem um caminho da salvação. Você deve obrigar os seus fiéis a consumirem diariamente os seus conteúdos. E o objeto base jamais pode ser estudado sem os seus conteúdos do lado. Ou seja, cabresto. Isso impede que as pessoas enxerguem que a sua seita não está 100% de acordo com o objeto base e que o objetivo é apenas manipulá-los. Outro ponto. Faça os seus fiéis odiarem todas as outras religiões. Ponha na cabeça deles que só a sua é a certa, que todas as outras são do diabo e que as pessoas que pertencem a elas literalmente adoram ao diabo. Outro ponto. Controle os seus fiéis com garras, unhas e dentes. Faça-os sempre contarem absolutamente tudo sobre suas vidas a você. Diga a eles que nada pode ser escondido da seita. Se um amigo infringir as regras da seita, ele deve ser sem falta denunciado.
e se a pessoa não denunciar o amigo ou parente, ela também será severamente punida pela seita e por Deus. Faça-os contarem os mínimos detalhes sobre vida financeira, vida sexual, amigos, se masturbam, se sentem atração sexual, se sentem desejos homossexuais. Quando alguém infringir as regras, obrigue a contar tudo. Com quem saiu, como foi a mão boba, quanto tempo durou, quantas vezes foi, quais foram as posições, não importa o quão absurdo e constrangedor seja. Outro ponto. Controle 100% a vida dos seus fiéis. Diga com quem eles devem ou não andar, o que ou não vestir, o que comer, o que ver, o que ouvir, onde trabalhar, como trabalhar e para onde ir. Proíba eles de pesquisarem sobre a sua seita. Duramente proíba eles de verem absolutamente qualquer coisa que fale mal da seita. Diga a eles que é tudo mentira do diabo. Isso é muito importante. Outro ponto. É muito importante manter os seus fiéis desinformados e sem estudos. Um povo ignorante é 1000 vezes mais fácil de manipular. Fale muito mal de faculdades e coisas do tipo. Diga que estudos são uma completa perca de tempo e que, em geral, são armadilhas do Satanás para desencaminhar os fiéis da, abre aspas, única religião verdadeira, fecha aspas. Diga a eles que saber ler e escrever é mais do que o necessário e que Deus milagrosamente provê tudo o que for necessário. Outro ponto. Seguindo a linha de raciocínio quanto a estudos, é sempre importante bater na tecla que o fiel vive unicamente para a seita e que absolutamente todo o resto é futilidade. O emprego do fiel deve ser algo muito simples, com a menor carga horária possível e que não o obrigue a pensar muito. Se o emprego envolve algo que vá de contra as regras da seita ou se atrapalha o fiel de se dedicar à seita, o fiel deve abandonar o emprego, mesmo que seja um bom emprego ou mesmo que o fiel esteja em condições de necessidade. Faça o fiel sentir orgulho em dizer que disse não a uma boa oportunidade em prol da seita. Outro ponto. Isole os seus fiéis da sociedade. Diga a eles que todos os que não fazem parte da seita são más companhias e que por isso o contato com essas pessoas deve ser limitado. Não tenha amigos que não fazem parte da seita. Amigos são só os que fazem parte da seita. Se tais pessoas não fazem parte da seita, elas terão o fim que merecem. Outro ponto. Faça de tudo para mantê-los dentro da seita. Ponha na cabeça deles que fora da seita eles nunca jamais serão felizes e que sofrerão a ira de Deus. Outro ponto. Se algum fiel sair da linha ou se ele simplesmente não está sendo um fiel do jeito que você quer, coloque todos os outros contra ele. Faça a caveira dele. Faça a fofoca espalhar que aquele fiel não é um bom fiel, que ele é uma má companhia. Exatamente como os globos brancos fazem com corpos estranhos. Eles fazem bullying. O objetivo é fazer o fiel se sentir pressionado e envergonhado. Com esse bullying, ele passa a entrar nos eixos. Outro ponto. Se um fiel infringir as regras da seita, ou se ele simplesmente não concorda com 100% das regras da seita, ele deve ser expulso e assassinado socialmente. Absolutamente ninguém pode falar com ele, mesmo que seja um grande amigo ou parente, pai, mãe ou filho. Os fiéis são obrigados a sentir desprezo por aqueles que não são expulsos. Grite! O fiel expulso deve ser considerado como morto e enterrado. Se encontrar ele na rua, finja que ele não existe ou, se possível, mude de calçada. Se uma família resolver expulsar de casa um ex-fiel, ou que seja parente ou mesmo filho, essa família pode ser parabenizada por isso. Se o ex-fiel desejar voltar, ele deve passar por um tempo na seita sob constrangimento para ver se ele realmente está arrependido. Depois que o fiel é aceito novamente na seita, os demais fiéis, com suas caras falsas, podem voltar a ser melhores amigos. Para finalizar, preste muita atenção. Os seus verdadeiros inimigos são pessoas que por vontade própria abandonam a seita. Esses são os fiéis que caíram na real, que acordaram do mundo da Alice. Eles inclusive podem até saber podres que a sua seita tenta esconder as 7 chaves. Como pessoas racionais, eles vão tentar alertar os outros e isso pode gerar uma hemorragia de seguidores e levar a sua seita à falência. Por isso, para tais pessoas, faça mais do que proibir o contato. Faça os seus fiéis sentirem profundo ódio contra tais pessoas. Faça eles quererem a morte de tais pessoas.
Coloque nos seus fiéis uma verdadeira fobia contra tais pessoas. Crie uma palavra ou adjetivo para se referir a tais pessoas, de modo que toda vez que esta palavra for dita, os seus fiéis se arrepiam completamente. Anotou os pontos? Então seja bem-vindo à religião Testemunha de Jeová.